Pois é, né, gente? Não só saem por aí falando abobrinha, como saem por aí roubando dinheiro dos pobres, dizendo que estão cobrando dízimo. O tema do programa de hoje é por que pastor protestante não tem o direito de cobrar o dízimo. Vou falar numa frase só, depois eu explico. Não tem o direito de cobrar o dízimo porque o dízimo só pode ser cobrado no templo onde é oferecido o sacrifício. Ponto. Então vamos ver a história disso na Bíblia. Primeira menção que se faz de dízimo, quer dizer, não a primeira menção que se faz de dízimo, mas uma das primeiras menções que se faz de dízimo é a menção que é feita em Gênesis 28. Quando Jacó tem o seu sonho. Jacó saiu de Bersabeia, Gênesis 28, versículo 10 em diante, e se dirigiu a Harã. Chegou a um lugar onde se dispôs a passar a noite, pois o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, colocou-a como travesseiro e dormiu ali. Teve um sonho. Viu uma escada apoiada no chão e com a outra ponta tocando o céu. Por ela subiam e desciam os anjos de Deus. No alto da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão, Deus de Isaque. A ti e a tua descendência darei a terra, sobre a qual estás deitado. Tua descendência será como o pó da terra, e te expandirás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Estou contigo, te guardarei, onde quer que vais, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse consigo: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Atemorizado, acrescentou: Como é terrível este lugar! Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Jacó levantou-se bem cedo e tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, e erigiu em estela, derramando óleo por cima. Chamou o lugar Betel. Antes, porém, a cidade se chamava Luza. Betel, na verdade, são duas palavras em hebraico. Bet, casa, El, Deus. Então, Betel quer dizer casa de Deus. Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo e me proteger nessa viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Essa pedra que erigi em estela será transformada em casa de Deus, e dar-te-ei o dízimo de tudo que me deres. Ou seja, ele fará dessa pedra um templo, casa de Deus. Um templo onde é oferecido sacrifício. E aí poderia pagar o dízimo, porque o dízimo só pode ser pago aonde é oferecido o sacrifício. No livro do Gênesis, capítulo 33, a gente vê que depois de Jacó passar por milhões de aventuras, de coisas, né, trabalhar 7 anos e mais 7 anos pelo amor de Raquel e tantas outras coisas bonitas, ele está de volta. No livro do Gênesis, capítulo 33, versículo 19. Por 100 moedas de prata, ele comprou aos filhos de Emor, pai de Siquém, o terreno onde armou as tendas. Levantou ali um altar, a que chamou El, Deus de Israel. Ou seja, ele levantou um altar. Por quê? Porque sem altar é onde é feito sacrifício, não onde é lida a palavra de Deus. Sem altar, não há dízimo. Não há como ter dízimo sem altar. Porque sem altar, não tem sacrifício. Sem sacrifício, não tem templo. Sem templo, não tem dízimo. Do mesmo modo, a gente vê como que Deus separou alguns dos israelenses, os descendentes de Arão, para que eles fossem sacerdotes e oferecessem o dízimo. O Senhor disse para Arão: Tu, com teus filhos e com a família dos teus pais, sereis os responsáveis pelas faltas cometidas no exercício do sacerdócio. Admite os irmãos de Levi, tua tribo ancestral, perto de ti, para que te auxiliem e te sirvam quando estiverem junto com os filhos diante da tenda da aliança. Números 18, versículo 2. Eles estarão a teu serviço e a serviço da tenda em geral. Apenas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário nem do altar. Do contrário, morreriam eles e vós também. Por quê? Porque ele separou a Arão para o sacrifício. Olha só, o Senhor disse para Arão, Números 18, versículo 8. A ti eu confio o cuidado de minhas oferendas, em tudo que se refere às coisas que os israelitas consagram. Entrego a ti e a teus filhos por direito perpétuo em razão da união. Ou seja, ele dá aos sacerdotes, aos descendentes de Arão, o cuidado das oferendas. O cuidado de qualquer dom, a parte reservada de qualquer dom oferecido pelos israelitas com gesto de oferenda, porque a oferenda é feita sempre ao templo. As primícias que trouxerem para o Senhor de qualquer produto da terra serão tuas. Qualquer um de tua família que estiver puro poderá comê-las. Ele não falou qualquer um, ele falou
qualquer um de tua família. Por quê? Porque o sacerdócio dos judeus, como nós vimos no programa sobre o sacerdócio ontem, ele passa de pai para filho. Resultado, é necessário que seja alguém da família de Arão, alguém que é um sacerdote, porque o sacerdote é quem recebe as oferendas sacrificiais, é quem faz o sacrifício. Deverás derramar o sangue dos primogênitos da vaca, da ovelha e da cabra sobre o altar e queimar as partes gordas ao fogo. A carne, porém, será tua. Ou seja, ele faz o sacrifício desses animais e ele pode assim receber as oferendas, receber o dízimo. Os levitas simplesmente auxiliavam. Eles eram como hoje o coroinha ou como hoje um sacristão. Alguém que auxilia o serviço do templo, mas que não faz aquilo que é do templo. Mas eles recebem como paga pelo serviço do templo. Como nós vemos no livro dos Números 18, 21. Aos levitas dou como herança os dízimos de Israel, em troca do serviço que cumprem, o serviço da tenda de reunião, que é o lugar onde há sacrifício. Ou seja, os levitas, eles eram os assessores dos sacerdotes. E eles, como paga pelo serviço feito no templo, o serviço de auxiliar os sacerdotes na oferenda do sacrifício, eles recebem o dízimo. E eles não recebem o dízimo porque são bonzinhos ou porque pregam a palavra de Deus. Eles recebem o dízimo porque eles auxiliam no serviço do templo. Além disso, mesmo assim, eles ainda têm que pagar um dízimo. Como nós vemos no livro dos Números, capítulo 18, versículo 26, 25 em diante, aliás. Fala aos levitas e dize-lhes: quando receberdes dos israelitas o dízimo que vos dou como herança, descontareis um tributo para o Senhor correspondente à 10ª parte do dízimo. Ou seja, os levitas dão o dízimo aos sacerdotes. Dareis o tributo do Senhor aos sacerdotes. Números 18, versículo 28. Ou seja, o dízimo que é recebido pelos levitas, mesmo assim, eles pagam. Eles pagam o dízimo. A quem? Aos sacerdotes. Deus, inclusive, deixa de maneira bem clara que o dízimo é pago não por eles pregarem a palavra de Deus, mesmo porque eles não pregavam, mas porque ele é, livro dos Números 18, versículo 31, o salário que recebeis pelo serviço que prestais na tenda de reunião. Não profaneis o que os israelitas consagraram para não morrerdes. Ou seja, eles têm que dar um tributo. Uma vez descontada a parte melhor como tributo, já não incorrereis em culpa. Números 18, 32. Os levitas, auxiliares dos sacerdotes, mesmo eles que recebem o dízimo como salário pelo serviço no templo onde é feito sacrifício, eles também têm que pagar o dízimo do dízimo. Além disso, existem outros tipos de dízimo descritos na Bíblia. No livro do Deuteronômio 14, nós vemos um dízimo que deve ser consumido em Jerusalém, um segundo dízimo. No livro do Deuteronômio, versículo 14, capítulo 14, versículos 22 em diante. Que é o quê? É um dízimo que a pessoa levava o dízimo para o templo em Jerusalém. Não para o sujeito que estava pregando a palavra de Deus lá na cidade deles. Levava para o templo onde é oferecido sacrifício. Então, para que ele não pudesse dizer, não dá, eu não tenho dinheiro para viagem, etc, etc, Deus deu a ordem de separar um segundo dízimo. Segundo os 10% daqueles 90% que sobraram, mais 10% para serem consumidos em Jerusalém. Porque assim ninguém poderia dizer que não foi porque não tinha dinheiro para pagar a viagem. Além disso, um terceiro dízimo para dar para os pobres. Vindo o levita que não tem parte na herança como tu, e o estrangeiro, o órfão e a viúva que estiverem em tua cidade, comerão a saciedade desse terceiro dízimo, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas empresas. Deuteronômio 14, 29. Ou seja, são um primeiro dízimo para os sacerdotes, um segundo dízimo, que é aquele que é guardado para ser consumido em Jerusalém, para que a pessoa não tenha desculpas de dizer que por falta de dinheiro ela não podia ir a Jerusalém. E um terceiro dízimo, que é uma caridade, dada para os órfãos, para os viúvos, para os pobres, aqueles que não têm como viver de outra maneira.